Olá pessoal, boa tarde. Como eu falei para vocês, né, eu ia gravar mais alguns vídeos para contribuir aí, para complementar o que estava sendo apresentado nas aulas, né, no centro de mídias, né, para a gente fechar o conteúdo, né. Essa semana aqui nós vamos ter ainda uma aula, né, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais o conceito de trigonometria na circunferência, né, falar sobre periodicidade da circunferência, né? Seno, cosseno e tangente. Vamos ver sobre equações também de seno, cosseno e tangente. Mas esse vídeo que eu estou gravando, de verdade, é mais para a gente complementar alguns conceitos aí sobre a trigonometria nos triângulos, né? E fazer a ligação com a trigonometria na circunferência. Então eu vou gravar dois vídeos, né? Um primeiro falando para vocês novamente da trigonometria no triângulo, né? A gente vai, na verdade, nesses dois vídeos aqui, é mais uma explicação de como a gente chega nos valores, né? Então, basicamente as fórmulas eu passei nos outros vídeos, a resolução de exercícios eu passei também no outro vídeo. Essa aqui é mais um vídeo de explicativo, para vocês ajudar a entender esse conceito, tá? Então, por exemplo, nós vimos nos outros vídeos anteriores que nós temos aqui essa tabela dos ângulos notáveis, né? Eu vou explicar para vocês por que esses valores aqui. Eu quero demonstrar como que se chegou nesses valores aqui, por que os ângulos notáveis têm esses valores de seno, cosseno e tangente. Então, é nesse intuito esse vídeo, né? É mais uma complementação para vocês tentar fazer aí a complementação do conhecimento de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, como que chegamos nesses valores de seno, cosseno e tangente nos ângulos notáveis, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui, fiz aqui uma montagem de um triângulo, né, equilátero. O triângulo equilátero, a característica deles é o quê? É exatamente você ter todos os lados iguais, ou seja, com as mesmas medidas. Outra característica dele, quando você tem todos os lados iguais, você também vai ter os ângulos deles aqui todos iguais. Nós sabemos que que um triângulo tem que, somando todos os seus ângulos, tem que dar 180. Então aqui nós temos 60 aqui, 60 aqui e 60 aqui. Se vocês pararem para pensar, um triângulo equilátero, ele na verdade, né, a junção de dois triângulos retângulos. Então, se a gente pegar e unir dois triângulos retângulos, a gente tem o quê? A gente tem o triângulo equilátero, né? Formando os lados iguais. Então, aqui o que nós podemos considerar sobre o triângulo equilátero? Que daqui, aqui, nós temos uma medida. A gente pode chamar essa medida de L, que é o quanto mede essa medida. Aqui também nós temos a mesma medida, que também, se aqui chama L, aqui a gente pode chamar de L também. E aqui, como também é a mesma medida, nós podemos chamar de L também. Quando a gente desfaz aqui o triângulo equilátero, nós ficamos com o triângulo retângulo. E o que acontece? Nós temos duas medidas aqui. Nós temos a medida deste lado aqui, que seria, no caso do triângulo retângulo aqui, a hipotenusa, né? Então ela mede L. Agora, quando a gente separou, né? A gente ficou só com uma parte aqui do triângulo, que se tornou um triângulo equilátero. O que media L aqui, vocês concordam que agora passa a medir metade? Ou seja, L sobre 2. Então, a partir do momento que eu tirei essa parte aqui, dividi no meio, então o L ele passa a valer L dividido por 2. E aqui nós ficamos com uma altura que nós não sabemos qual é essa medida. Nós temos que calcular para achar essa medida, essa altura aqui, que no caso seria o valor de outro cateto, né? Aqui eu tenho hipotenusa, o cateto, e aqui eu tenho um cateto que eu não tenho o valor. Então como que eu faço para achar o valor deste cateto que eu não tenho o valor? A gente vai utilizar o teorema de Pitágoras.
hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, como que vamos fazer aqui? Vamos substituir. Então, a gente vai substituir aqui quanto que vale a hipotenusa. A hipotenusa vale L. L ao quadrado. Aí nós temos o valor do cateto aqui. O cateto vale L sobre 2. Não posso esquecer que é elevado a 2. Por causa aqui da fórmula. Mais o outro cateto que é x também ao quadrado, que a gente vai ter que descobrir qual é esse cateto. Muito bem, agora então nós vamos continuar a resolução. Então eu preciso isolar aqui o x, né, para mim poder achar ele, então eu vou pegar o L sobre 2 elevado a 2 e vou jogar para o outro lado. Então vai ficar L sobre 2, aqui como era mais, para lá passa para menos 8 sobre 2 elevado a 2, que é igual a x ao quadrado. Então agora aqui vai ficar L ao quadrado menos L elevado a 2. Vai ser L elevado a 2. E 2 elevado a 2 é 4. 2 vezes 2, 4. E aqui fica o x ao quadrado. Agora nós temos aqui uma subtração de fração. A gente precisa fazer a fatoração. A gente sabe que a fatoração aqui vai dar 4, né? Aqui é como se tivesse 1 aqui embaixo, né? Subtração de fração. Então vai ser 4 dividido por 1, dá 4. Vezes 4L, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1, vezes L ao quadrado dá 1L ao quadrado. Agora se a gente, igual a x ao quadrado aqui. Então se a gente for resolver agora isso aqui, nós vamos ter 4L menos 1L ao quadrado, vai ficar 3L elevado a 2. E aqui nós vamos ficar com 4. Aí nós temos x ao quadrado aqui. Muito bem, agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso tirar essa elevado aqui, ou x elevado a 2. O que eu faço? Eu vou passar ele para o outro lado. E nesse momento, a hora que eu faço, deixando o x sozinho, então aqui o elevado ele se torna raiz. 3 raiz de L ao quadrado. E aqui vai ficar raiz de 4. Certo? Então, esse 2 aqui passou para lá, transformou em raiz. Muito bem, agora como que fica essa situação aqui? Nós temos aqui 3L elevado a 2, né? Esse L ele está elevado a 2. Vocês concordam que esse L elevado a 2, naqueles exercícios que nós fizemos de simplificação de raiz, quando você tem dentro da raiz um número ou uma letra elevado a 2, é a mesma coisa que a gente jogaria para fora. Então aqui fica L, sem o elevado, né? Raiz de 3. Dividido, quanto que é raiz de 4? Raiz de 4 é 2. Então aqui o resultado é 2. Então nós chegamos na seguinte conclusão, que o x ele é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então o valor aqui do nosso x é L raiz de 3 sobre 2. Veja então que isso é o conceito, né? É o conceito que agora nós vamos aplicar e entender por que nós chegamos nesses valores aqui dos ângulos notáveis dessa tabela, né? Então nós pegamos o triângulo equilátero, nós dividimos ele no meio, nós vimos que ele se transformou num triângulo retângulo, e agora a gente vai entender por que os ângulos têm o seno, cosseno e tangente nos valores que a gente tem naquela tabela. Então, através dessa resolução aqui, a gente consegue entender a relação trigonométrica que existe, tá certo? Então, vamos lá. Então, qual que é a fórmula do seno? Seno de quanto? Vamos pegar aqui primeiro o seno de 30 graus. Por que 30 graus? Lembra que a gente já conversou sobre isso?
No momento que eu separei aqui, nós ficamos agora aqui com um ângulo reto, tá vendo? Um ângulo reto aqui. Um ângulo de 90 graus. Consequentemente, o que acontece aqui? Nós tínhamos aqui em cima, quando estava no triângulo equilátero, nós tínhamos 60 aqui de ângulo, não tínhamos? Que era 60, 60 e 60. A partir do momento que eu dividi aqui, aqui ficou 90 e aqui que era 60, aqui se tornou 30. Consequentemente, se aqui é 90 e aqui é 30, quanto que vai faltar para ser 180? Vai faltar 60. Consequentemente, esse ângulo aqui é de 60. Então, eu tenho nesse triângulo retângulo, que era um triângulo equilátero, eu tenho um ângulo de 90, um ângulo de 30 e um ângulo de 60. Então, o que eu vou fazer? Eu consigo, através desse entendimento dos ângulos, achar o seno e o cosseno e tangente de 30 e também consigo achar o seno, cosseno e tangente de 60. Primeiro, então, a gente vai começar aqui por esse ângulo de 30 aqui, para a gente achar o seno de 30. Então, qual que é a fórmula do seno? O seno de 30 é igual, lembrando lá da fórmula, né? Socatoa, né? Então, o seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá. Então, vamos ver as medidas que nós temos aqui informadas. Então, o seno de 30 é igual. Quanto que vale o cateto oposto? Cateto oposto a 30. Essa parte aqui. Nós vimos que vale L dividido por 2. Quanto que vale a hipotenusa? A hipotenusa vale L, então, dividido aqui por L. Como que nós fazemos para resolver isso? Toda vez que nós temos uma divisão de frações, você concorda que esse L aqui, apesar de não aparecer, nós temos o 1 aqui embaixo, então nós temos duas frações. Como que a gente faz para sair disso? A gente tem que lembrar que quando a gente tem uma divisão de frações, a gente pode resolver da seguinte forma. Seno de 30 graus é igual. A gente mantém o primeiro de cima, né? L dividido por 2, e a gente passa isso aqui que está dividindo, multiplicando, só que a gente inverte. O 1 vem para cima e o L vem para baixo. E aí, se a gente fizer a conta, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter L vezes 1 vai ficar 1L. E 2 vezes L fica 2L. Então, se a gente corta aqui, nós podemos fazer isso, nós chegamos à conclusão que o seno de 30 graus é igual a meio. Consequentemente, se a gente olhar na nossa tabelinha, quanto que vale o seno de 30 graus? Vale meio. Então é por isso que o seno de 30 graus vale meio. É esse o raciocínio que tem que ser feito. Se a gente fizer a mesma conta agora com o cosseno, vamos lá. Cosseno de 30 graus. O cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 30 graus é igual, quanto que vale o cateto adjacente ao de 30? L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é L. Certo? A mesma situação nós vamos ter aqui, né? Nós vamos ter também uma divisão de fração. Então eu posso manter o cosseno de 30 graus é igual. Mantenho o de cima, L raiz de 3 sobre 2. Esse L sobre 1, eu passo multiplicando, ele fica 1 sobre L. Certo? Aí a gente vai fazer aqui a resolução. L raiz de 3 vezes 1 é a mesma coisa que 1L raiz de 3. E 2 vezes L é igual a 2L. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode cortar o que é igual, né? Nós vamos ter que cosseno de 30 é igual raiz de 3 sobre 2. Ah, mas e esse 1 aqui, professor? Esse 1 aqui, se eu colocar aqui ou não colocar, é a mesma coisa, né? Esse 1 não vai interferir em nada. E veja só qual que é o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, que é o que nós chegamos aqui.
E agora, para finalizar, só para fazer aqui, o valor da tangente, né? A tangente de 30 graus. Vou colocar um outro papel aqui. Então, a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos lá. Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto. Voltando um pouquinho aqui, o cateto oposto, a de 30. Cateto oposto de 30 é L sobre 2. L sobre 2. Dividido sobre o cateto adjacente, que a gente viu que vale L raiz de 3 sobre 2. Então aqui nós temos uma multiplicação de fração. Então se a gente fizer aqui, ó, vamos resolver, tangente de 30 graus. A gente mantém o primeiro de cima e aí a gente passa o de baixo multiplicando, só que invertendo, vai ficar 2L raiz de 3. Continuando a resolução aqui, tangente de 30, vai ficar então 2L, L vezes 2, aqui 2L vezes raiz de 3, vai ficar 2L raiz de 3. O que acontece aqui? Cancelo aqui, isso aqui vai se tornar isso, 1 sobre raiz de 3. Como nós temos aqui uma raiz na parte de baixo da multiplicação, da fração, a gente vai tirar essa raiz aqui de baixo, né, através do processo aqui, que a gente já fez em outros exercícios, né? Então eu pego e multiplico por ele mesmo, também em fração. Então aqui vai ficar igual raiz de 3 sobre raiz de 9, que é a mesma coisa que raiz de 3, raiz de 9 é 3. Então a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Vamos pegar aqui nossa tabela. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, pessoal, através dessas contas aqui, o que nós pudemos observar? Nós pudemos enxergar o porquê que esses valores da tabela dos ângulos notáveis valem isso, né? Por que seno vale meio, por que o cosseno vale raiz de 3 sobre 2 e por que a tangente vale raiz de 3 sobre 3. Porque existe uma relação trigonométrica, né, entre as medidas, né, e a gente acabou de comprovar isso através dessa análise que foi feita. Não se assustem, né, com essa conta aqui, nós não vamos precisar fazer essa conta, eu fiz isso aqui só para que vocês pudessem entender o porquê que vale esses valores, da onde que vem, né, é para vocês entenderem que existe uma razão trigonométrica, existe um cálculo trigonométrico, que existe uma relação entre os lados do triângulo retângulo com os seus ângulos, né? E então a gente acabou de comprovar isso da onde que vem. Se vocês quiserem tirar a prova, vocês agora podem fazer com um ângulo de 60 graus. A mesma conta que eu fiz com o ângulo de 30, agora vocês podem fazer com o ângulo de 60. Achar o seno e o cosseno e a tangente de 60. Vocês vão ver que os valores que nós temos nessa tabela aqui, você consegue chegar através dessas relações que existem, dessas medidas. Beleza, gente? Então, isso aqui é a explicação sobre o triângulo retângulo, né, a sua trigonometria e por que o seno e o cosseno e tangente desses ângulos notáveis de 30, 45 e 60 tem esses valores. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a relação que tem o triângulo, né, a trigonometria do triângulo com a circunferência. Vocês vão ver que as coisas se relacionam. Então no próximo vídeo a gente faz a explicação para vocês. Espero que deu para entender. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me chamar, tá bom? Até mais!